Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Bem na hora que eu fui começar aqui, algum vizinho empolgado decidiu fazer toda uma aceleração. Aqui tá uma barulheira, mas desejo que vocês estejam me ouvindo bem. Boa noite, Marinês. Boa noite a todos. Muito bom, votaram no tema trabalho hoje, né? Umas quantas pessoas teve votos também na saúde, né? Na parte mais individual, assim, para olhar para si mesma, né? Em tudo a gente olha para si na realidade. Teve voto para relacionamento também, mas trabalho superou todos os votos, né? Muito bom. A gente fala de trabalho, a gente fala em tudo, né? Vocês já sabem que falando de um tema a gente está englobando todos os outros também. E eu quero começar falando a respeito dessa questão do trabalho. Eu não encontrei assim um texto, uma frase, alguma coisa que pudesse resumir o que eu estou pensando, né? O que eu estava querendo trabalhar aqui com vocês nessa parte do trabalho. Por isso que eu não compartilhei nada com vocês hoje. Deixa eu admitir mais umas pessoas que estão chegando aqui. Mas eu quero falar assim a respeito da minha compreensão nos meus estudos de constelação, na minha trajetória, nas coisas que eu venho estudando e acreditando, né, a respeito de trabalho. Responder perguntas também, se vocês quiserem, e também a gente poder constelar. O que que eu acredito, né? Bem-vindos as pessoas que estão chegando agora também, bem-vindas, bem-vindas. Ai, meu Deus, tem mais gente aqui. Aí, agora estão ingressando. Primeiro, pedir desculpa também, né, que eu atrasei um pouquinho, porque a Eloá caminhando agora, gente, vocês já imaginam, né? Sempre atrasa e às vezes a gente não consegue salvar algum tombo, alguma coisa. Aí na hora que eu, 7h29 aqui, eu ouvi um choro lá, já fui ver o que que era, mas o Ricardo tava dando conta, enfim. Só fui ver mesmo, né? Estava tudo bem, apertou o dedo, tudo normal, dentro da média dos acontecimentos. Se enfia em tudo que é lugar que não pode, né? Tudo que é mais difícil agora ela quer fazer. Uma figura. Bem-vindas as pessoas que chegaram agora. Então, eu vinha falando a respeito do trabalho, né? Procurei material, tudo, não achei uma coisa que me chamasse atenção a respeito de trabalho, dentro do que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje, né, na constelação. Mas quero falar da minha compreensão, dos meus estudos e da minha experiência. Para quem chegou agora, vamos se situar. O que que eu acredito a respeito de trabalho, né? Vocês já sabem que na vida nós temos as esferas que a gente vivencia. O individual, eu, a esfera do eu, com a minha família de origem. Eu com a minha autoestima, eu com a minha saúde, eu com o meu lugar na minha família, no mundo. Eu com como eu me vejo, com como eu vivo e como que meu corpo expressa o que eu vivo, também a saúde mental, a saúde em todos os corpos. Então, a esfera do eu, ela traz o transgeracional, ela traz da família de origem, para o que a gente faz com isso, na nossa esfera individual. A esfera dos relacionamentos, que é a segunda, ela já vem sustentada pela esfera do eu. Nós já conversamos algumas vezes a respeito disso. Então, a gente tem as nossas coisas que a gente sente que são mais supridas na vida, vamos dizer assim, as coisas mais bem resolvidas, as coisas não tão bem resolvidas, os nossos buraquinhos em algumas coisas. E a gente vai para a esfera dos relacionamentos, a gente vai para o mundo, a gente vai se relacionar com o mundo, a gente vai se relacionar com pessoas, a gente vai formar, por exemplo, o nosso próprio núcleo familiar, independente dos nossos pais. Então a gente pode se tornar grande para alguém nessa esfera dos relacionamentos, né? Isso inclui todos os relacionamentos, mas já diz respeito mais a gente, como que a gente se projeta no mundo externo, fora da nossa origem. Como que é isso? Como que a gente vai, o que que a gente espera, né? O que que a gente cria da expectativa que a gente vai encontrar? As coisas que faltaram lá atrás, a gente vem conversando bastante isso. O que que faltou na minha origem? O que eu sinto que faltou e que eu vou buscar depois nos relacionamentos? Ou será que eu já compreendo que eu sou um ser que eu preciso vir de forma mais íntegra da minha família para o mundo e saber me relacionar, saber trocar? Como que tá isso, né?
Como que é essa esfera dos relacionamentos? Vejam bem que na esfera de origem, lá na esfera do eu, é onde a gente recebe. Nós somos os tomadores, nós recebemos da nossa origem. A gente vem para os relacionamentos, nós já estamos fazendo relações de troca. Como que acontece o equilíbrio? Eu dou e o outro recebe. Aí eu me abro para receber. O outro doa e eu recebo. E assim nós nos mantemos em contato com as pessoas, doando e recebendo, de forma equilibrada. Vou repetir uma coisa que eu gosto de falar também. Por que que às vezes as pessoas dizem, eu fiz tudo por esse relacionamento e não deu certo? Porque fazendo tudo, tu afastou a pessoa. Tu doou, 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 a pessoa encheu e saiu de cena. Porque tu não abriu espaço para receber e para se manter junto à pessoa. Porque o equilíbrio, ele é assim, ele acontece como se fosse uma gangorra. O equilíbrio também é dinâmico, não é uma coisa estática, né? Ora a gente está mais doando, ora a gente está mais recebendo. E as pessoas que não se abrem para receber, normalmente não dão certo nos relacionamentos. E aquelas que também esperam demais, são tomadoras, né? Vêm da sua família de origem achando que vão encontrar tudo e mais um pouco no mundo para si, não se doam em nada, só querem tomar, só querem receber. Também não dá certo. O que dá certo são pessoas adultas se relacionando. Até para a gente não levar para o lado pessoal determinadas coisas. Não viver projeções. Entendem? Então a gente já observa aí, primeira esfera, segunda esfera. E a terceira esfera, que é a esfera do trabalho, que é o nosso assunto principal de hoje, mas vejam por que nós temos que falar de todas. Porque na esfera do trabalho, o servir, nós já estamos preparados para doação. Não doação num sentido de vou doar todo o meu trabalho, não vou fazer dinheiro com isso. Não é por aí. É uma doação num sentido de eu sirvo. Eu pego a minha vida, as minhas esferas, a minha experiência, o meu estudo e eu vou servir. Eu vou servir no mundo. Eu vou entregar aquilo que tem um propósito para quem vai receber. E obviamente que tem um propósito para a gente também. Mas eu entrego dentro dos meus domínios, né? Dos meus talentos, eu me conheço, eu venho me fortalecendo e eu entrego aquilo que as pessoas precisam e que só eu posso entregar. O servir de cada um é único. Pode existir milhares, milhares, milhões de consteladores. O servir de cada constelador é único. E é assim em todos os trabalhos. Tem espaço para todos. Cada um tem a sua história, cada um tem seus talentos, cada um é um grande somatório de coisas. Cada um pôde fazer com esse somatório de coisas aquilo que pôde fazer. Cada um é diferente de cada um. Então, o servir, ele é único. A missão, o trabalho, de cada um, é só seu, nesse sentido. Quando a gente consegue trazer a nossa autenticidade. Então, na esfera do eu, nós recebemos, nós somos os tomadores, que o Bert Hellinger diz. Na esfera das relações, nós fazemos trocas, nós nos mantemos em equilíbrio pelas trocas nos relacionamentos. A gente doa e a gente recebe. No trabalho, nós vamos servir, nós vamos atender às necessidades de outras pessoas, gerando valor na vida dessas pessoas, dentro daquilo que elas estão precisando e que a gente pode entregar por estudo também, mas muito pela autenticidade, as duas coisas unidas, eu vejo assim, e pela transformação real na prática de cada um também, independente da área que trabalha. Porque tem muita gente aí só com discurso bonito, mas pouca coisa na prática, né? Aí também não sinto não sinto uma força nesse servir dessa forma, sabe? Então no trabalho a gente vai servir, a gente vai doar. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E vejam bem, existe uma missão. Nem sempre esse doar, essa missão é aquilo que tu imagina. Tem coisas que a gente sonhou fazer, tem coisas que a gente ama fazer, mas nem sempre a nossa missão é alinhada com aquilo que a gente super sonha e quer, com aquilo que é confortável pra gente.
Muitas vezes essa missão está alinhada com o que a gente ainda precisa superar também. Tem pessoas que me dizem assim, mas eu amo fazer tal e tal coisa, eu abri um negócio, ou eu comecei não sei o que, não deu certo, acho que não era esse o caminho. Calma, talvez é esse o caminho. Só que tem mais coisas para ver. Tem outras formas de fazer. Se eu vou olhar nesses 5 anos trabalhando da forma como eu estou trabalhando, quantas vezes o meu trabalho se transformou? Quantas vezes a formação em constelação se transformou? A minha entrega para os alunos da formação. Quantas vezes o formato de trabalho do nosso grupo aqui se transformou? As nossas aulas do grupo de segunda às 8h30, que é o grupo mais antigo que eu tenho, desde 2021, sempre se transformando. Por quê? Porque as pessoas que vêm chegando ou que vêm permanecendo nesses grupos vêm trazendo necessidades diferentes. Ou vem ampliando a visão, ou, né, vem transformando alguma coisa. E a gente obedecendo, se ligando ao nosso, à nossa visão superior, se ligando a Deus mesmo também. Pela fé, eu sinto que pela fé a gente recebe algumas informações também, ou muitas. E a gente sabendo obedecer, a gente observa onde e como nós precisamos entregar trabalho. Como? Para quem? Como é que é isso? E eu sinto muito nítido isso. Que quando eu penso assim, diminuiu a procura por constelação, assim, assim, como é que tá o grupo, vamos ver e tal. Quando parece que começa a diminuir um movimento, tem alguma novidade que eu preciso apresentar, porque já é outra coisa que as pessoas estão precisando. E aí eu preciso, de alguma forma, entender isso, me preparar para isso. E quando eu faço esse movimento, é incrível. É incrível. Porque as pessoas vêm no automático. As pessoas vêm, chegam, procuram. Pessoas que nunca falaram comigo, teu vídeo apareceu pra mim no Instagram. Uma pessoa indicou do nada, a gente começou a falar em constelação, falaram em ti. Porque fazia horas que eu queria fazer uma constelação, e daí agora eu decidi fazer. Tem gente que às vezes anos fica pensando em fazer uma constelação, e aí quando alguém se dá conta, e não, isso não é uma coisa forçada também, mas quando algum profissional recebe que aquilo é uma necessidade e oferece, as pessoas chegam. Então eu vou dizer assim, o meu trabalho lá de 2020 era errado, deu errado, tava tudo errado, porque não é isso que eu ofereço mais aqui hoje. Nós precisamos aprender a nos atualizar. Nós precisamos aprender a transformar aquilo que é preciso. Não existe fórmula pronta. E é o que eu tô dizendo. Vocês podem pensar assim, alguém aí, né? Mas eu sou funcionário público. Mas eu sou professor, lá é sempre tudo igual. Mas eu sou. Gente, todas as áreas precisam disso que eu tô falando. Porque vai fazer mais sentido para ti, vai fazer mais sentido para quem tá recebendo. Às vezes a gente tem medo do novo, a gente quer fazer o igual. Por medo de errar, por medo da opinião dos outros, por medo de um monte de coisas. E eu vou dizer para vocês que eu fiquei meses estudando, por exemplo, isso aqui que eu recebi, o sistema de autoconstelação sensorial, que não tinha nem nome na época. Eu fiquei meses estudando isso aqui, para entender o que que é isso, o que que isso podia entregar, o que que isso ia trazer de novo, que sentido fazia, porque eu pensei, gente, vão achar que eu pirei, né? Vão achar que eu pirei, que sentido faz isso aqui para constelação? Só que hoje isso aqui faz sentido para muitas pessoas. Isso aqui, esse sistema criou toda a base de conteúdos da formação em constelação, que é uma formação diferente das outras. Não é melhor, não é pior, não, é diferente. Para algumas pessoas é complementar. Tem pessoas que já têm uma formação em constelação, fazem a formação no sistema Axis e começam a atender, começam a deslanchar, começam a se entender na vida, começam a acordar para outras coisas na sua vida. Entendem? Tem pessoas que vêm e fazem direto essa formação. Mas pensem se eu tivesse achado assim: não, eu vou ficar no básico, eu vou ficar no conhecido, no que todo mundo faz,
porque eu não posso sair isso aqui do que já existe, não é correto, o que que os outros vão pensar? Existe um padrão. Gente, existe uma responsabilidade. Existe eu olhar as coisas que eu crio ou que eu recebo, todos nós, não estou falando só eu, nós, como fazer isso com responsabilidade. Porque o Bert Hellinger mesmo, as coisas da constelação familiar, até se tornarem constelação familiar, eu sinto que elas foram vindo para ele. Uma coisa aqui, um estudo ali, teologia, psicologia, mais um monte de coisa, mais uma vivência numa tribo da África que foi onde ele viu as constelações acontecerem com representantes. Não tinha esse nome, não tinha fala sistêmica, não tinha. Eram movimentos intuitivos que, para ele, eram meio como espirituais ali, né, naquele momento. E ele começou a observar aquilo e a agregar conhecimento, para criar algo que muito provavelmente as primeiras pessoas que acessaram pensaram: meu Deus, que viagem desse cara. Algumas com certeza acreditaram, mas outras devem ter pensado assim: que isso? Isso nunca vai ser um trabalho. Parece um teatro. Tem gente que pensa isso até hoje, né? Quem não conhece constelação ou quem distorce a constelação, pensa: que isso? Essas pessoas fazendo um teatro? Nada a ver. Mas ele acreditou, ele já tinha mil e uma coisas para ele trabalhar, mas ele entendeu que a missão dele era conectar todos aqueles pontos e criar um novo trabalho. Porque aqui na Terra, tudo já estava criado no mundo das ideias. Agora, quem traz para a Terra é o homem. E a mulher, né? O homem enquanto ser humano. Nós somos os autores da ciência, das coisas que estão no mundo das ideias. Só que para isso a gente precisa de coragem. A coragem de fazer algo diferente que meus colegas fazem lá na escola. De estudar, quem sabe, uma pedagogia sistêmica e entender o que forma a vida, o comportamento e o caráter daquele aluno antes de tirar uma conclusão. E aí eu sei que tem gente que vai dizer, porque não dá isso, isso e aquilo, porque não tem condições, porque o salário. Gente, eu não tô falando disso. Tu escolheu a tua profissão. Se a tua missão não é essa, procure outra coisa. Tá tudo bem. Eu amava o que eu fazia como professora, né, como personal, e hoje estou fazendo outra coisa. Tudo bem. E se eu tivesse insatisfeita, eu teria feito outra coisa mais rápido ainda. Entende? Entendem? Então, assim, busquem se transformar, busquem transformar o servir. E eu sei que outras pessoas também vão dizer: o lugar que eu trabalho é isso, é aquilo. Tem gente que me fala, às vezes, tem corrupção, tem coisa errada, papapá, eu não concordo. Comece a criar uma forma para sair deste lugar. Eu não passei um ano e meio lá no Costão do Santinho, que eu amava. Não tinha essas coisas aí, tudo que eu tô falando, né? Eu não sabia, pelo menos. Eu gostava de trabalhar lá. Só que eu sentia que eu queria mais. Aí eu vou ficar reclamando da empresa, reclamando do salário, reclamando do horário, reclamando não sei o quê. Eu tô lá porque eu quero, ninguém me obrigou. Ninguém me obrigou. Então eu construo uma condição de sair de lá e fazer outra coisa. Ou eu começo a fazer outra coisa em paralelo até poder migrar. Cada um está onde está. E a gente também precisa ficar em paz com o tempo das coisas. Eu atendi uma pessoa na semana passada, não sei se ela tá aqui, acho que ela vai assistir a gravação, não tá aqui hoje. Mas atendi uma pessoa e ela disse assim: eu pedi exoneração de um concurso público que era de uma faculdade, onde eu era professora, era um sonho que eu tinha, né? Fez até o doutorado, fez tudo e mais um pouco. Professora, pediu exoneração de um dos trabalhos, digamos, até mais bem pagos, assim, que tem, em questão de professores, né? Vamos falar de professores em si. Não sei por que que veio esse exemplo, enfim. Mas ela pediu, e se transformou. Tá se transformando, tá se encontrando, tem seus desafios, mas ela não tá lá reclamando de onde ela está, sem encontrar solução. Óbvio que a gente pode observar as insatisfações no trabalho. Óbvio. A gente pode querer mais. Tudo a gente pode.
Mas o que não dá para fazer, gente, é ficar 5, 6, 10, 20 anos no mesmo lugar reclamando, querendo que o lugar mude. Porque volto a dizer, sim, cada um está onde está porque quer, porque escolheu, porque tá ali. E digo mais, muito mais difícil conseguir mudar reclamando. Muito mais fácil conseguir mudar agradecendo. Porque, bem ou mal, querendo ou não, ruim ou bom que tu considere, esse lugar está te dando base para tua vida hoje, para a vida no geral. Quantas coisas tu já construiu com isso? Quantas coisas tu já aprendeu, tu já evoluiu, tu já te relacionou com... Olha, gente, é muita coisa. A quantas coisas tu pode agradecer que não teria acontecido na tua vida se tu não tivesse aí. Mas o que tu pode é mudar. Muda, porque é muito fácil responsabilizar. O lugar, a administração, as pessoas, é mais fácil do que bater no peito e dizer assim, ó, eu não tô satisfeita, eu não concordo com isso e eu quero ser exonerada. Vocês entendem? Claro que a pessoa não vai atirar tudo para cima e sair correndo, por isso que eu digo, existe uma construção. Existe uma construção. E se a gente tivesse começado a construir 5 anos atrás, talvez já teria conseguido sair. Mas talvez a gente tenha ficado 5 anos ainda reclamando, nós podemos construir a partir de agora. Entendem? Para mim, gente, com todo respeito a cada um que tá aqui, ao trabalho de todos, eu não sei com o que cada um trabalha, e às vezes a gente pode pensar, ah, a Jéssica tá falando isso, mas ela não conhece a minha realidade, né? Mas com todo o respeito do mundo, gente, cada um de vocês aqui pode chegar onde quer chegar a partir de onde está, estando satisfeito ou não. Comecem. Parem de reclamar e criar desculpa para não saírem do lugar. Cada um é responsável pela sua vida, pelo seu crescimento, por aquilo que quer. Se tu não tá com motivação, se tu não sabe como fazer, se não tá fazendo sentido o que eu tô dizendo, busque histórias, biografias, pessoas que fizeram. Busquem, eu fiz isso. Eu pensei, eu tenho que achar um inspirado que nem eu. Eu preciso achar alguém parecido comigo. Eu preciso entender a história dessa pessoa. O que que essa pessoa fez para encontrar a missão dela? O que que, que essa pessoa, que essas pessoas, né? Porque eu segui várias, principalmente no início, que eu vi assim que tinham saído de um trabalho mais estável e daquela coisa da formação da faculdade e tal, para se tornarem terapeutas. Então, eu convivi online praticamente só com os meus professores no ano da transição de carreira. Porque eu não queria ouvir a opinião de alguém que não entendia o que eu estava passando. Eu não queria. Eu queria ouvir quem tinha dado certo naquilo que eu queria. Eu queria seguir os passos de quem estava dando certo no meu sonho. E muitas das coisas que eu vivo hoje, que eu trago para vocês, essa facilidade de se transformar, é pelo que eu ouço dos meus professores. Porque eu já ouvi professor meu dizer assim, ó. Aí a minha empresa tinha, 2 dias depois, R$ 50.000 num boleto para pagar. E a minha, bem assim ele falou. E a minha mulher me disse assim: precisamos de 50 mil daqui a 2 dias. E ele falou: eu vou conseguir. E ele criou um curso relâmpago em 2 dias e conseguiu. Eu pensei assim: se ele consegue, eu vou conseguir também. Mas eu também vou criar uma empresa que tenha um custo mensal um pouquinho mais baixo. Então, né, para vocês verem que como a gente pode aprender. E eu também procurei encontrar pessoas que assumiam aquilo que tinham errado. Contavam as ganhas, mas contavam as perdidas. Porque daí eu me sentia melhor também. Eu sabia que eu podia errar, que eu podia corrigir, que eu ia acertar e que tudo bem mudar. Um erro não era um fracasso. Porque, para mim, eu precisava ser perfeita, não podia errar, senão eu ia ser rejeitada, eu ia ser excluída, ninguém mais ia confiar no meu trabalho, e fica muito difícil mudar com esse tipo de crença. Principalmente com a crença de o que os outros vão pensar. É uma coisa que eu posso dizer para vocês que hoje eu me sinto mais liberta disso.
Mas é uma libertação a cada dia, assim, né? É uma coisa a cada dia. Principalmente para quem precisa se expor em rede social e tudo mais. Eu sei que tem várias pessoas aqui que trabalham dessa forma também. É, a gente tem que estar sempre desapegando. Tem momentos que até as pessoas mais próximas vão fazer pouco caso daquilo que vocês fazem, não vão entender, não vão estar nem aí. Tem gente que me diz até hoje assim, porque tu não volta a ser personal, fica gravando vídeo no Instagram. Eu fico pensando, cara, sabe quantas pessoas eu já atendi, quantas pessoas já se beneficiaram, quantas coisas já aconteceram, quantas coisas já aconteceram boa pra mim, porque julgar é muito fácil. E talvez tu ainda não queira mudar por medo de ser julgada. Talvez tu ainda não queira mudar porque tem algo a ser perdoado. Talvez tu ainda não mudou porque tu tá esperando a coisa acontecer exatamente do jeito seguro que tu imaginou. E a vida tá te dizendo, não, é por aqui, ó. Tu vai pisar aqui, depois eu vou botar o chão pra tu não cair. Tem que confiar. Não é o que aquele outro lá te disse ou o que tu ouviu na faculdade, é o que tu tá recebendo agora. E daí a gente fica assim, como assim? Como assim? No meu caso era assim, se alguém me perguntar onde é que eu estudei isso, em que livro, eu ia pensar, não faço ideia, mesmo que tenha sido num livro, eu nem lembro. Não sei. Então, a missão, gente, o alinhamento com a missão é uma busca diária e é a gente harmonizar com aquilo que é impermanente. Faz sentido isso para vocês? Porque eu sei que é quentinho, que é mais fácil, que é legal, continuar fazendo tudo igual. Lembram daqueles desconfortos que a gente sente, mas igual, até aquele desconforto é confortável, sabe? E eu não tô aqui dizendo também, num sentido de, ai, uma exaltação, né, de que eu sei todas as respostas, de que eu recebo todas as respostas para ontem, de que eu faço todas as transformações. Eu vou fazendo na medida do possível, de acordo com como eu tenho condição, né? Às vezes mais lentamente, às vezes mais rapidamente. Às vezes tem coisas que eu fico amadurecendo. Faz parte. Às vezes mais segura, às vezes um pouco insegura. Mas ontem mesmo eu estava contando, porque a Bruna disse: faz sentido sim, mudar não é fácil. É, pra gente e pros outros, né? A gente se harmonizar nessas relações aí com as mudanças. E a missão, né, gente, falando do propósito do servir de trabalho, tem tudo isso que a gente está conversando. E também tem todas as outras questões e missões da nossa vida, assim, né? Ontem eu estava lembrando da minha missão com essa casa que a gente mora hoje, né? Uma casa que era o sonho do meu sogro e da minha sogra. Eles viveram por 6 anos aqui até o meu sogro morrer. E aí tudo mudou, tudo reverteu, né? Até essa casa ficar pro meu marido, por uma decisão deles, por diversos motivos. E então a gente, depois disso, a gente começar a namorar e vira essa ideia da gente construir nossa vida aqui. E no início eu pensava assim, não, gente, não dá. É muito peso, é muita coisa. Tendo esse conhecimento sistêmico ainda, né? Era um sonho deles. Teve uma morte, sabe? Tipo assim, é muita carga. Entre outras coisas, né? Da história da casa em si, enfim. E eu pensava assim, gente, não sei se eu quero entrar nisso aí, né? Também não sendo ingrata, porque uma grande oportunidade, né? Pra gente formar nossa família tendo uma casa. Mas eu pensei em muitas coisas. E daí vinha assim pra mim, qual a tua missão aí? Qual o teu trabalho aí? E eu pensava assim, meu Deus, não sei. Cada dia eu vou descobrir. E aconteceram coisas. Isso eu não conto muito, mas também tá vindo para eu falar aqui. Eu vou falar porque pode ser que atenda alguém. Teve momentos de eu acordar 3 horas da manhã aqui nessa casa e levantar e vir assim, ó. Vai lá fora, lá no muro de trás da casa. Tu tem que fazer isso, isso, isso e isso, e ter movimento assim, e faz uma volta assim, e pá. E eu.
sei lá o que é isso, mas eu vou lá e vou fazer, porque eu também não sou idiota, porque isso aqui tá me vindo para eu fazer, eu vou lá fazer. Fazia 3 da manhã, gente. Me acordava, me levantava, ia lá, fazia o que tinha que fazer, deitava e dormia. Vocês acham que eu sei o que era aquilo? Não sei até hoje. Quem sabe um dia eu descubra. Eu sei que a partir de cada passo que vinha vindo, de cada coisa que vinha vindo, pessoas colocadas no nosso caminho também, né, para virem aqui auxiliar com algumas coisas. Então, a gente entender a missão não é controlar a missão. Inclusive, isso aqui veio numa inspiração, né? Num desses momentos da insônia. 3 da manhã também. Era impressionante. 3 da manhã eu acordava e sentava na cama. Meu Deus, o que que eu tenho que fazer hoje? É 3 da manhã, pelo amor de Deus, quando que eu vou conseguir continuar dormindo, né? Passo a passo, passo a passo. E quantas coisas aconteceram? Quantas coisas estão sendo construídas a partir disso? Quanta coisa a gente vivencia hoje aqui, entendem? E o trabalho, ele faz parte disso também. E hoje eu sinto que a minha missão aqui, com essa casa, com a minha família, com a família do meu marido, enfim, com a nossa filha hoje, com o nosso casamento, tudo isso tem um sentido para o meu servir, para o meu trabalho, para a minha missão profissional. Inclusive de entender que eu mereço. Eu sou merecedora. Todos os dias a gente tem que se convencer que a gente é merecedor do bem, do que é divino, até de nós mesmos. Porque eu pensava assim: ah, eu tenho que trabalhar um horror, eu tenho que construir e eu que vou pagar, porque para ninguém me cobrar depois, porque eu não quero receber, porque tu imagina, eu vou morar nessa casa aqui, depois vão ficar me jogando na cara a vida inteira. Quem nunca pensou isso? Não é a questão das pessoas envolvidas em si, a questão era o meu pensamento. E aí o que que era? Não me abria para receber. A vida dando presentes diferentes da forma como eu imaginei. E eu pensava assim: ah, eu quero ter uma casa. Gente, mas quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Na minha percepção limitada. Então, é a questão do trabalho, gente. Onde tu ainda está te limitando? Onde tu ainda não está te abrindo para receber? Ou muitos aqui já podem estar abertos a receber o trabalho, o relacionamento dos sonhos, enfim, o que vocês estiverem precisando. Mas existe a questão do tempo, a paciência, o silenciar e o expor o momento disso. Para isso é preciso sabedoria, para a gente se fortalecer. A gente só dá o que tem. A gente só serve se a gente tiver base. Eu quero que vocês pensem, a partir de agora, toda e qualquer insatisfação que vocês ainda tenham em relação ao trabalho. Às vezes a gente muda de trabalho, chega num lugar novo e vivencia as mesmas coisas. O que que a vida está querendo me mostrar? O que que eu estou fazendo aqui? Eu me perguntei muitas vezes isso, desde que me mudei para Santa Maria até o final do ano passado, né? Com algumas questões de trabalho assim que aconteceram, eu pensava assim: por que eu precisei passar por isso de novo? O que eu não vi? Onde eu me deixei enganar? Porque não são os outros que me enganam. Eu abri espaço para alguma coisa acontecer, né? Então, sempre é um movimento de aprendizado e de crescimento, sempre. E o que eu procuro é não ficar também dando pano para manga, criando assunto e culpando os outros e não sei o quê. Gente, vamos olhar cada um para sua responsabilidade. Vamos falar mais especificamente aqui a respeito de trabalho. Vamos olhar para nossa responsabilidade. Às vezes a gente pensa: ah, eu tô num lugar assim, eu perdi, eu tava lá, agora tô aqui. Tá, mas esse trabalho tá te dando a oportunidade de estar aqui.
que tu faz com isso? Eu não vejo assim que. Isso meus professores falavam também, principalmente o Calil e o Maicon. Eu não vejo que a gente perca algo nas escolhas. Sinceramente, não. Eu realmente acredito que a gente está sempre ganhando, sabe? Eu não gosto de olhar para as diversas possibilidades pensando que eu vou aproveitar uma e perder as outras. Eu acredito que quando eu me alinho comigo mesma, eu estou sempre ganhando a mim mesma, independente de onde eu estiver. E como eu posso ser eu, onde eu estou, no meu trabalho. Uma vez eu conversei com uma amiga aqui em Santa Maria, a Carla, e ela sempre gostou muito de mim, assim, a gente gosta de conversar, eu adoro ela também. E aí eu disse pra ela, olha, por sorte, graças a Deus, recebi uma baita oportunidade lá em Florianópolis, fui embora assim meio correndo, porque realmente era uma oportunidade legal, eu já queria ir, e lá no Costão, e eu fazendo todo um discurso como se a empresa que eu trabalhava tivesse fazendo um favor pra mim, né? E ela me ouviu tudo, e daí ela me olhou e disse assim, tu consegue enxergar o valor que é pra eles te ter lá? E eu olhei assim pra ela, fiquei pensando, gente, eles têm quase 2.000 funcionários, sei lá, né? Será? Né? E ela disse assim, tu é tu em qualquer lugar. Tu tá lá por algum motivo. Tem muito valor pra eles tu estar lá. E eu comecei a pensar isso não só pra mim, mas pra todos nós. Tem muito valor tu estar no lugar que tu está. Então também não diz só respeito a mim, diz respeito a tudo. E eu lembro que quando eu saí de lá, eu olhei assim para a academia e eu vi diversas coisas que a gente tinha conseguido. Eu vi as pessoas felizes. Eu atendi os funcionários do resort, né? Eu vi eles felizes, com treino novo. Toda semana tinha gente que ia limpar a academia, as coisas se mantendo. As pessoas estavam trabalhando cumprindo horário, fazendo o básico, mas que antes não era feito. Né? Eu não vi um aumento de salário, um não sei o quê, uma melhoria de cargo, né? Em 1 ano e meio que eu estava lá. Eu vi muitas outras coisas. E eu cheguei lá sabendo quais eram as possibilidades. Por que que eu ia reclamar? Eu sabia que se eu tivesse que crescer, eu ia ter que ir para dentro do resort trabalhar domingos, feriados, verões, hora extra. Eu não queria. Aí eu vou falar mal do resort por isso, se o sistema é esse. Eu queria ficar onde eu estava até aquele momento que eu fiquei. Ponto. Essa era a condição quando eu entrei. Entende? Então é a gente ter um cuidado também com essa questão do trabalho, com as expectativas. E eu sempre ouvi, né, a minha família dizer que às vezes a gente tem que tirar leite de pedra. Eles brincavam assim, né? No sentido de tirar, ficar com aquilo que é bom. Ficar com aquilo que é bom. Realmente. E principalmente as pessoas. Tudo aquilo me deu base para o que eu faço hoje. Se eu tivesse ficado aqui no quentinho, eu não tinha feito a transição de carreira. Então é assim, gente, ó, ou é construir aos poucos, ou é ir, né, ir se abrindo. Só eu sei a dificuldade de mandar a primeira mensagem para as pessoas dizendo que eu estava criando um projeto novo, que eu ia fazer um estudo assim, assim, se alguém queria participar, dar o preço, eu explicava, é um teste, né? É um preço bem em conta. Tu quer participar? Como é que é? Se eu não tivesse feito isso, muitas de vocês não estariam aqui. Eu estou vendo várias alunas que estão comigo desde a primeira turma. Como você criou essa turma? A partir de pessoas próximas a mim que me motivaram a começar, porque eu tomei uma iniciativa de mandar uma mensagem e explicar o que eu estava vivendo. Explicar que aquelas pessoas iam receber um benefício, mas que elas também eram as minhas cobaias. E ainda iam pagar por isso. Entendem? Então tem coisas que assim, ó.
Umas não responderam, umas não entraram, mas as que entraram, eu foquei nas que entraram. Tá tudo bem. Eu lembro que eu mandei para 38 e 8 entraram. Me lembro direitinho até hoje. Por isso estamos aqui. Mas exigiu, exigiu, porque o que que todo mundo me dizia? Não saia daí, não peça demissão. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tá todo mundo com medo. Tu é louca, não faz isso. Só que só eu sabia dentro de mim o que eu estava sentindo. Só tu dentro de ti sabe o que tu tá sentindo. Se ouça, se respeite. Às vezes as pessoas mandam mensagem para mim, Jéssica, aconteceu isso e aquilo. Ai, o que que eu faço? Que decisão eu tomo? Qual é a minha primeira resposta? Calma. Normalmente é calma, respira, que às vezes a gente tem que lembrar a pessoa de respirar. Eu também preciso me lembrar de respirar em alguns momentos. Segunda coisa, tu sabe a resposta. Tu tá querendo uma validação, mas bem na verdade tu sabe a resposta. O que que a gente pode fazer? Olhar para o que ainda tá te limitando de tu aceitar essa resposta. Podemos olhar, podemos trabalhar isso, podemos fazer isso deslanchar. É isso que a constelação faz. Nós podemos fazer um diagnóstico sistêmico, botar dois campos ou botar duas cartas. O que que tem mais força? Como que é? Tem momentos que saem duas cartas ótimas, que não diz para a pessoa faça isso ou faça aquilo. Diz para a pessoa, cure os seus medos e então procure o caminho. Encontre o caminho. Então, esse é o convite da aula de hoje. Cure os seus medos. Vamos trabalhar naquilo que está te limitando de tu aceitar a resposta que tu já tem. Cada um de nós aqui sabe a resposta. Sabe os porquês. Sabe a resposta. Pode parecer confuso, pode ser que tu tenha receio de se responsabilizar por isso. Isso é normal. Sabe aquela coisa de eu tô com medo e vou com medo mesmo? E o que de pior pode acontecer? Essa pergunta é chave. O que de pior pode acontecer? É a tua vida. Vive a tua vida. Com tudo de maravilhoso que ela tem para te dar. Se precisar arriscar, observe, observe, coloque numa balança os riscos. Calma, arrisca naquilo que é tranquilo. Eu, na época, né? Claro que se eu fosse casada, tivesse filhos e coisa, eu teria pensado de outra forma. Mas eu pensei, o que de pior pode acontecer? Voltar sem nada. Fui com duas malas e um trabalho. Volto sem nada. No mínimo, o lugar que eu trabalhava em Santa Maria, a minha amiga já me disse que sempre vai estar de portas abertas. Né? Então, ponto. Ponto. Vamos pensar em coisas que vão diminuir os medos. E tem mais uma coisa que eu ainda não falei. Muitas pessoas já estão vivenciando a sua missão, já estão no lugar onde deveriam estar, mas ainda não viraram as chaves de percepção disso. Tem mais isso ainda. Mesmo que mude de trabalho, que faça isso, que tenha coragem, chega em um ponto que vai estar com a mesma insatisfação de novo. Ou vai estar ganhando um dinheiro e não vendo onde esse dinheiro vai. Ou por algum motivo não vai conseguir fazer o dinheiro do jeito que imaginava. Precisamos olhar porque é sistêmico nesses casos. Precisamos. Uma das coisas que eu mais ouço hoje é isso. Eu ganho um salário legal, não vejo para onde vai. Não sei, quando eu vejo, terminou. Tem solução para isso também. Tem solução. Porque pode ser que o teu problema não seja gerar valor com o teu trabalho e receber valor por isso. Pode ser que isso esteja ótimo, mas o que você faz com isso? Como você preserva essa energia do dinheiro, que também é a energia da vida? Onde você investe a energia da sua vida? Então tem, eu queria falar menos, né? Mas as coisas vieram vindo e eu fui falando e é isso. Eu pensei, vou falar uma meia horinha hoje.
É que tem assuntos que a coisa vai vindo e olha, a linha de pensamento vai construindo. Alguém tem alguma pergunta? Vou tirar cartinhas hoje, que é o mais rápido. Semana passada a gente fez com representantes, né? Serve só para o trabalho. Toda essa fala, Bruna? Ou o quê? Serve para tudo. Muita coisa para refletir. Verdade, Cristina, verdade. E sabe, Cristina, que quando a gente passa por situações bem difíceis, bem complexas, assim, eu já passei por algumas na minha vida, sabe? De saúde, de relacionamento, enfim, eu já contei algumas coisas aqui para vocês também. Eu vou dizer que foram os momentos de maior impulso e aprendizado da minha vida. Muito crescimento, muito motivo para agradecer. As coisas que eu mais me perguntava assim, ó, por que comigo? Como, o que que eu fiz para merecer isso? Sabe? No momento que a gente está passando, não é fácil. Não é fácil. Não vamos dizer que é fácil, né? Porque não é. Mas a gente pode tornar mais leve, entender que existe um propósito. E a fé, gente, eu bato na tecla assim, porque a fé é uma coisa que cada um precisa buscar a sua fé onde acredita, no que acredita, enfim. Bruna, sim, a gente sabe a resposta. Vai com medo mesmo, né, para tudo. Olha, é o que eu digo, bota na balança. Se tá demais o medo, se tá o medo tá te ofuscando, busca algo para clarear. É como eu falei, às vezes tem alguma coisa sistêmica que precisa ser vista. E tem pessoas que fazem uma constelação e depois no outro dia, meu Deus, não sei o que que aconteceu, tô mais leve, tô enxergando melhor, tô tomando minhas decisões, tô mais segura, pá, pá, pá. Senti que os outros mudaram comigo. É assim que a coisa acontece. Nem toda constelação é feita com representante. Verdade, Eudemi. Sabe que eu aprendi isso? Muitas aulas, muitas coisas que eu assisto, filmes. Meu marido, que um pouco ele já entende agora de tanto conviver comigo e a gente conversar. Às vezes a gente tá olhando um filme e ele me olha assim: Ei, esse filme dá uma bela constelação, né? Quantos aí tu ia constelar? E eu digo pra ele: Todos. É uma confusão. E aí esse filme eu ia constelar todos. Numa constelação só, né? Bota tudo ali e deu. Bota o lugar das coisas e deu, né? Gera um posicionamento, uma comunicação, vamos organizar essa família. Até eu tava organizando com a moça que tá trabalhando com a gente, a Stephanie. Ela tá aqui. Pra gente botar algumas coisas relacionadas a filmes também. O Ricardo deu a ideia, né? Sugerir alguns filmes e falar os padrões dos filmes, assim, fazer uma postagem, eu acho bem legal. Daqui uns tempos aí vocês vão acompanhar também. Mais alguma pergunta? Vamos tirar a cartinha? Vamos lá? Vou tirar duas cartinhas, vocês podem escolher um e dois para receber as orientações. Vou dar uma embaralhada, vou dar uma intencionada e vou perguntar qual é o caminho. Qual é o caminho para cada pessoa que está aqui em tempo real, aqui assistindo a gravação, qual é o caminho? Número um, número dois. Ai, muito bom. Duas cartas de começo de ciclo. Vamos lá. Quem escolheu o número um? Um arcano maior. Uma das cartas que eu mais demorei para ter clareza para fazer uma leitura e que essa leitura sempre ela vai mudando para mim. O louco, carta número zero do baralho. A carta do louco, né, um arcano maior bem forte. Ele diz assim: tem insegurança, sim, tem medo, tem um monte de coisa aí dentro, mas é preciso confiar. Olha o que está escrito no meu material da minha formação aqui. Confie profundamente em Deus e se tem medo, vai com medo mesmo. Isso as minhas anotações do que a professora ia falando, do que eu compreendi. Olha só. O louco,
Em muitos momentos da sua vida, ele se sente órfão. Órfão, no caso dele, ou órfão, né? De pai e de mãe. Se sente órfão na alma. Se sente sozinho. Mas tem uma confiança em Deus que, olha, é muito maior que o medo. Não quer dizer que o medo vá parar de existir. Quer dizer que o medo sempre pode ser superado, incluído também, a gente aprende, nos chama a atenção para as coisas que realmente podem nos colocar em risco. Mas se a gente confia em Deus, a gente encontra as respostas, a gente encontra um caminho, a gente se encontra. E essa carta diz assim: Deus, vendo a benevolência do louco e a fé e a confiança que o louco tem, vestiu com roupas e deu tudo aquilo que ele precisava. É um chamado para trabalhar o divino pessoal, fortalecer a fé. Esse é o caminho. Essa carta não diz assim, ó, mude de trabalho, faça isso, faça aquilo. Essa carta diz assim: tu precisa te conectar mais contigo para encontrar o caminho. Esse é o teu momento agora. E o contrário do medo é a fé. Confia, tu não tá vendo todas as coisas ainda. Confia. Tem outras cartas que diriam: muda, não é aí teu lugar. O louco não tá te dizendo isso. O louco tá te dizendo assim: sempre que você pede a Deus, tu recebe uma resposta. Intenciona, entrega para a vida. Cria uma plena conexão com Deus e saiba que sempre algo vai acontecer na tua vida. Muito maior do que a tua imaginação pode chegar. Entrega. Número um, gostei. Número 2, gostei também. Número 10 de ouro. Número 10 diz que algo está se finalizando para algo novo começar. E o naipe de ouro, ele é um naipe que traz essa percepção mais material, o elemento terra. Então, traz também essa questão da prosperidade financeira, que a gente precisa deixar os ciclos terminarem, observar nossos sentimentos, perdoar, incluir, fazer o que a gente precisa fazer, aprender o que a gente precisa aprender com o ciclo antigo, deixar ir para receber o novo. O 10 de ouro diz assim: muitas moedas, muitas bênçãos da tua família, de Deus, dos antepassados. É uma pessoa abençoada. E ela manda seguir. Siga em movimento. Siga que tudo está em movimento. Também é uma carta que mostra que existe algum ancestral muito próximo a vocês, que olha bem de perto, abençoando. E até algo que vocês podem estar resgatando pela ligação com esse ancestral. Não é num sentido de salvar, de honrar a história do outro, num sentido de se limitar por isso. Não, é num sentido bom mesmo. Não está tudo parado, mesmo que você ache que está. Esse ciclo está finalizando, tu precisa ter paciência, se colocar a serviço do término desse ciclo. Pode ser um ciclo de postura tua no mesmo trabalho que tu tá. Às vezes a gente acha que uma mudança de ciclo é uma mudança geral, uma reviravolta na vida. A reviravolta é o posicionamento. Se tu cabe no lugar que tu está, se tu cabe sendo o que tu é, pode ser que esse seja o teu lugar. Se existe um esforço enorme, se tu não te sente bem, gente, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que precisa ser vista. Todo mundo merece se sentir bem, sentir leveza, se sentir mais tranquilo no seu servir. Alguma pergunta? Temos 2 minutos aqui. Mais alguma pergunta? Cartinhas especiais, hein? E as duas até parecidas, né? Ó, a Stephanie adorou, escolheu a dois. É? Sabe aquela coisa, Stephanie, de estourar a bolha e expandir? O 10 de ouro é esse estourar a bolha. E eu acho muito legal essa carta da a percepção de ter alguém próximo.
Porque tem escolhas que a gente vai fazer que a gente se sente tão só, como se ninguém nos entendesse. Mas dentro da gente tá toda essa memória, toda essa coragem, tudo que nossos ancestrais fizeram. Teve muita coisa boa, muita coisa a gente não sabe. Bruna, até me emocionei, escolhi o dois. Tem alguém próximo. Legal, né, Bruna? Lúcia, Lúcia Beatriz, escolhi a dois, mas vou ter que ver novamente. Veja novamente. Veja novamente que tu compreende a resposta que já tá aí com mais clareza. É bastante informação, né? Gente, é isso por hoje, então. Muito obrigada por estarem aqui. Eu falei para vocês, né, que a gente está trabalhando num evento presencial aqui em Santa Maria. Quem puder estar presente vai ser maravilhoso. Mas também para as pessoas do online, quem não puder vir, quem mora longe, enfim, quem não tiver na data, a gente vai fazer uma versão online também, tá? Depois eu vou divulgar melhor para vocês. Priorizem estar aqui quem puder. E quem não puder, saiba que vocês também serão atendidos, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Eu recebi algumas mensagens perguntando e porque eu sei que o meu trabalho hoje ele ainda é muito mais online do que presencial, né? Então eu sei que as pessoas também esperam que exista algo online para atendê-las. Teremos, tá? Lúcia, não vai conseguir vir? Então depois tu entra no online. Tá tudo certo. Eu vou ter que, óbvio, fazer adaptações, né? Mas com certeza vamos entregar tudo aquilo que vamos entregar no presencial também de outra forma. Mora no Rio? Ah, mas aqui em Santa Maria tem aeroporto. Pode vir, querida. Tô brincando contigo. A dona Lucila de Criciúma quer vir, hein, gente? Tem data. Ah, o online tem data. Agora eu não tô me lembrando. Vai ser num domingo. Vai ser num domingo porque vai ser de manhã. E pra mim é mais fácil trabalhar de manhã, assim, né? Pela rotina familiar e tudo mais. E eu sei que no sábado algumas pessoas trabalham. Então vai ser um domingo de manhã. Se eu não me engano, é o primeiro domingo de julho, mas eu vou precisar conferir, tá? E vai ficar gravado também. Ah, mas essa prosperidade chega. Daqui uns dias nós vamos conseguir se reunir tudo. Vamos marcar um encontro lá no, sei lá eu aonde, né? E vamos se encontrar tudo. Muito bom. Gente, obrigada por estarem aqui. É um prazer, tá? Obrigada a quem está assistindo a gravação também. Grata, eu que agradeço. Ah, é, a dona Lucy vai dar um abraço prometido. Verdade. Dona Lucy, depois de 4 anos, conseguiu trazer umas quantas pessoas da família para constelar, hein? A dona Lucy, ó, perseverando, querida. Grande beijo para você. Seguimos aqui com as alunas que seguem às 8h30, né? Vamos conversar, vamos constelar, vamos dar mais um jeito nessa vida. Depois de tantas coisas que a gente falou aqui, né? Grande beijo, gente.